nosso tema hoje, portanto, será desenvolvido, como disse, pelo Velocino, companheiro do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, e ele tem, portanto, a palavra. Fique à vontade. Até às 9 da noite, estamos todos aqui. Muito obrigado. Deixa eu ficar. Posso ficar aqui à frente? Posso ficar? Porque daí eu vou passando as lâminas, fica melhor de eu enxergá-las daqui. Uma boa tarde para todos, para todas, as amigas, irmãos. Eu quero, mais uma vez, frisar e agradecer a oportunidade de estar aqui junto a vocês, desse convite maravilhoso. Um pouquinho mais para lá, por causa da câmera. Tá bom aqui? Tá bom aqui? Tá bom. Então, agradecer, frisar esse agradecimento da oportunidade de estar aqui junto a vocês, desse convite fraterno, amoroso, porque para mim é um presente. A casa está de aniversário, mas o presenteado sou eu, porque está na casa de Eurípides, junto a esses corações queridos, amparados por essa espiritualidade, nós recebemos um grande presente. Nós viemos, na realidade, todos nós aqui, agradecermos à Pátria Maior, ao Pai, a Eurípides, a todos esses trabalhadores incansáveis do mundo maior, que não obstante as nossas fraquezas, imperfeições, as nossas dificuldades, eles nos provêm daquilo que ainda muito nos falta, para que a gente possa realizar esse trabalho na construção do bem, mas na realidade é da construção do bem maior interno, do nosso próprio autoesclarecimento, a nossa iluminação. Então, não há nenhum orgulho da nossa parte achar que realmente a gente está trabalhando para a construção do bem no universo. Como nós vimos ontem, com relação às bem-aventuranças, a gente está trabalhando ainda naquelas 3 primeiras virtudes que dizem respeito às questões internas do ser humano, e a terceira dela é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, nós temos que trabalhar ainda na dimensão interna, na mansuetude interna, porque lá adiante as últimas bem-aventuranças é que falam efetivamente da cooperação do homem para com Deus, que é o pacificador, o homem caridoso, aquele que realmente está muito pouco pensa em si e pensa muito nos outros, muito. Nós ainda nos envolvemos com as questões muito particulares internas, trabalhamos ainda para ser esse amigo da paz, o pacífico, não ainda o pacificador, mas sermos amigos da paz. Isso que nós lemos agora, isso de forma tão fraterna, que fez o Afrânio abrindo seu coração, abrindo essa alma, e a gente observa que quando a gente muitas vezes está fazendo críticas, está no serviço, conversando com alguém, o chefe saiu da sala, a gente aproveita para dar uma ripada e tal. Se a gente pergunta assim, diz, não, mas vem cá, será que de cada um de nós ninguém tem alguma coisa para falar de negativo? Diz, olha, o Velocino pode mudar nisso, mas é que a gente está junto, ninguém fala. Mas quando a gente aproveita que aquela pessoa não está, aí a gente comenta. E quando a gente muitas vezes faz esta observação, é natural a gente ficar calado, em silêncio, se dar conta. Mas a gente não consegue colocar naquele mesmo lugar que era de uma crítica, algo positivo, porque a gente ainda tem esta dificuldade. O máximo que acontece ainda para nós é a gente se calar e se dar conta, puxa, é isso mesmo. Tá, mas o que eu vou colocar agora nesse espaço, que era um espaço da crítica negativa? Ficou esse espaço, o que eu vou colocar de positivo para ajudar aquele irmão que eu estava criticando? Para poder efetivamente colaborar com a tarefa. Então, o que eu posso fazer? O que tu pode? Não, nós nos calamos. Porque isso é natural, a gente ainda não tem esse espírito da bondade efetivamente. Mas, enfim, hoje à tarde o nosso tema é sobre saúde das relações familiares. Nós vamos tocar um pouco nesse tema da família, é um tema que a gente tem precisado muito ler sobre isso, estudar sobre isso, refletir, enfim, porque nós vivemos aqui nessa existência e aonde temos a porta aberta para o nosso retorno, onde é através da família. Onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, tirando efetivamente as relações do trabalho, mas aonde a gente volta, onde deve ser o nosso ponto de encontro, a família.
aquelas relações mais próximas, mais íntimas. E nós encontramos ainda uma série de situações, de atritos, dificuldades, dentro desses relacionamentos, onde até mesmo a espiritualidade, muitas vezes com a nossa participação, analisa e estuda o retorno destas almas com necessidades de ajuste, de recomposição, de reconciliação, aonde? Dentro da família. Então, nós nos ligamos na realidade, esses laços se dão por laços de afinidades. Nós estamos ligados à família por laços de afinidades. Os nossos espíritos não estão ali nos se encontrando pela primeira vez. Olha que bacana, descemos agora, estamos retornando, muito prazer, eu sou Velocino e tal, seu Eros, que é o nome do meu pai, Celita. Não, nós somos espíritos antigos, que já temos as nossas relações espirituais que vêm de muito tempo, gerando situações que vão criando afinidades. E aí a espiritualidade, muitas vezes, junto conosco, estuda um reentorno desses espíritos. Olha, vocês vão precisar estar juntos de novo, para reconciliar, acertar essas arestas, podar isso, podar aquilo. Porque as almas estão por afinidades, na realidade tem duas vertentes que decaem aqui na afinidade. São espíritos vinculados por necessidades de reconciliação ou espíritos vinculados por afetividade. Estas duas linhas, elas convergem para a afinidade. Quem tem necessidade de reconciliação é afim com alguém, tem alguma afinidade. Se eu tenho necessidade de me reconciliar com alguém, eu crio com aquela pessoa afinidade. Tem uma obra assinada por Camilo, do Raul Teixeira, que ele diz o seguinte: quando a gente agride alguém, quando a gente dispara uma onda mental altamente negativa contra alguém, de uma raiva, de um ódio muito grande, e esta pessoa aceita esse ódio, se sente realmente vítima daquela agressão, o que ele faz? Ele aceita aquela energia da outra pessoa e se vincula à minha atmosfera espiritual. E se eu revido, eu quero a vingança desse ato, vai partir de mim algo meu, da minha personalidade, da minha estrutura, na direção dessa pessoa. E vai acoplar aonde? Naquela parte que ficou faltando do agressor. Porque se ele tirou alguma parte dele, entregou para alguém, esse alguém aceitou e devolveu, vai caber naquela parte que está faltando. Pronto, são espíritos afins. Por isso que a gente diz, o ódio aproxima, o ódio imanta. Claro, a afinidade. Um tem um pouco do outro em si, é recíproco. Então eles vão se procurar, aquilo é afinidade. A gente acha, não, eu vou me vingar, fazer isso e tal, disparar alguma coisa contra alguém negativo, vou perseguir e pronto, eu sumo. Não some não. Ele vai ter uma parte minha, eu tenho uma parte dele, nós vamos nos procurar, são afins. Então isto é afinidade, que gera uma necessidade no futuro de reconciliação destas almas. Ou pode ser esta afinidade por afetividade. Bom, são aquelas almas dentro da família que um olha o outro, um compreende o outro. Sabe o que o outro está querendo, está pedindo com aquele olhar, aquele sorriso do que é, ele chega em casa, a gente já vê e diz, hoje a pessoa está flutuando, está alegre, mas como é que tu sabes? Não, eu conheço o jeito que ele chega, que ele põe a chave na porta, a maneira que ele anda, eu nem sinto os pés dele, parece um bailarino, né? Ele está flutuando, eu sei. As pessoas sabem, isto é afetividade. Uma procura agradar a outra com palavras boas. Quando sente que o outro não está bem, ele vai lá ao socorro. Há uma cooperação, isso são almas que têm afetividade. Um olha para o outro, dali a pouco alguém levanta, vai lá, prepara um café, traz o café, diz, mas como é que tu sabia que eu queria um cafezinho, meu bem? Diz, toda vez que tu coça, essa tua sobrancelha esquerda está faltando cafeína. Eu já fiz esta tese, estudei esta tese ao longo dos anos, tu está precisando de cafeína. Se ele dá um sorriso, ou ela, e toma aquele café com gosto, afetividade.
Esta é a grande maioria das famílias nossas aqui nesse mundo de prova e regeneração, né? A afetividade, pouquíssimas são por laços de reconciliação. A gente cita a reconciliação porque é um tema doutrinário, não que na realidade a gente precisa estudar sobre isso, né? Mas enfim, a espiritualidade conta que é assim. Mas nós vamos falar um pouco então da saúde das relações familiares. Aqui nesta lâmina a gente tem apenas alguns dados do censo, que mostra uma certa flutuação em relação à visão ainda das pessoas, em relação ao casamento propriamente dito. A gente está migrando para uma forma de união entre as pessoas completamente diferente, é uma visão que a gente tinha até então de uma família tradicional, que era o casamento efetivamente, o papel passado, como a gente diz. Então, tanto que a gente vê dados de famílias que muitas vezes são geradas, as crianças são geradas, de pais que se separam com muita facilidade. Então, 48% das crianças lá na Inglaterra, elas são filhas de pais que se separam antes de completar 16 anos de união. Então, quase metade das famílias tem crianças, filhas de pais separados, e isso acontece antes do casal completar 16 anos de união. E o casamento vem decaindo a intenção de casamento no censo. Não quer dizer que muitas vezes as pessoas não se unam, mas não se unam mais com aquele propósito de ter o casamento de papel passado, mas mostra também que é uma certa, vamos dizer assim, é muito tênue esta ligação. Qualquer problema, as pessoas se separam. Tem um colega meu, eu conversando com ele, diz assim, olha, Velocino, eu já casei 5 vezes. Eu digo, tu parece a artista da Globo, da Record, né? Diz, olha, 5 vezes, olha. E ele disse, mas agora eu estou me dando conta que, na realidade, me faltou nesse tempo todo foi maturidade. Eu não investia nos relacionamentos. Qualquer probleminha, qualquer atrito, disse, olha, cada um para um lado, e assim foram nessas 5 relações. Eu estava esperando a pessoa perfeita, não encontrei, não vou encontrar, até mesmo porque eu também não sou perfeito. Mas me dei conta que eu não investia no relacionamento, não conseguia identificar os valores da outra pessoa. Então, nós estamos vivendo um momento ainda com estas características, da gente ainda ter aquela convicção das nossas escolhas e investir, porque este investimento diz respeito também a gente poder se olhar, aquela união vai ajudar isso, a gente poder se olhar internamente. E aí, a partir daqui, nós começamos a trabalhar algumas questões aqui da obra básica, questões 774 e 775 do Livro dos Espíritos, que fala com relação à família. Nestas 2 questões, nós vamos observar, na primeira delas, é uma observação que faz o codificador, porque algumas pessoas perguntam, se questionam, dizem, olha, se a gente até olhar essa lâmina anterior, o número maior de divórcios acontecendo, as pessoas se separando, a gente se questiona, mas será que a família realmente ela precisa existir? Esta união faz parte de uma lei da natureza? E na questão 774, Kardec pergunta isso para a espiritualidade. Então, mas se a gente vê entre os animais, que eles se unem, têm as suas crias, e logo que elas tomam um determinado tamanho e tal, elas não têm mais esse espírito de manter uma família. Será que isso não é convenção social? Aí os espíritos dizem, não, acontece que entre nós há valores muito maiores do que valores entre os animais. E se os laços sociais unem as pessoas e os de família aproximam ainda mais, é porque sim, os laços de família fazem parte de uma lei da natureza. E aí vem a parte interessante que os espíritos dizem, é porque através desses laços, nós cooperamos um com o outro na dimensão do amor. Olha que bonito. É porque através desses laços de família que nós nos unimos, que nós vamos cooperar um com o outro na dimensão do amor. Porque a gente vai cooperar. Então, a função da família é uma função cooperativa. Nós estamos na família, vinculados à família, para um aprendizado de amor. E quando a gente fala colaborar, é um ajudar o outro, né? A colaboração é essa, é um
ajudar o outro. A colaboração não pode ser uma via de mão única. Eu só quero que alguém me ajude. O outro tem que me aturar, me suportar. Não, é uma via de duas mãos. Eu tenho que colaborar, é uma função colaborativa. Um não pode procurar ser menos pesado para o outro, ser mais atencioso. E aí eu estou o quê? Fazendo um aprendizado do amor. Veja, eu estou indo na direção do outro. Estou fazendo um aprendizado do amor, porque antes eu queria só para mim. E a pessoa vai ficando amarga, vai ficando fechada, que nem aquele sacristão, ou não era nem sacristão, ele já tinha sido ordenado padre, era padre, estava oficiando já. Só que ele tinha umas ideias muito particulares, muito peculiares, e na missa ele acabava fazendo a interpretação dele do evangelho. E isso desagradou um pouco a igreja, o bispo da cidade, e aí foram tentando contornar aquela situação, dizendo, olha, tu não pode falar sobre isso, cuida quando citares aquilo do evangelho, não é bem assim, e nada, ele era muito teimoso. Aí não, nós vamos agora educar ele, nós vamos levar ele lá para o Vaticano. O santo tem um trabalho lá que ninguém gosta de fazer, que é dar alimentação, levar o café para o Santo Padre todo dia pela manhã. Então nós vamos matar esse padre aí no castigo, porque ele vai ter que todo dia fazer um trabalhinho muito humilde lá, porque ele estava aborrecendo já a igreja. E aí então a tarefa dele serve para eles, ó, tu vai vir para cá, porque agora tu vai aprender a ser humilde, a colaborar. Tu vai vir todos os dias com uma bandeja de café do padre, do Santo Padre, vai bater a porta, não vai entrar, vai colocar a bandeja do lado de fora e vai dizer assim, Santo Padre, são 7 horas da manhã, o dia está lindo e o café está posto. E assim ele fez, começou, foi o primeiro dia, acordou cedo, preparou o café, foi lá, levou o café, bateu a porta do padre, 7 horas, Santo Padre, são 7 horas da manhã, o dia está lindo, o café está posto. E o Santo Padre gritou lá adiante, eu já sei, pode ir embora. Ele tomou um choque. No outro dia ele foi de novo, bateu, o Santo Padre respondeu a mesma coisa, eu já sei, pode ir embora. No quarto, quinto dia, quando ele chegava à porta, o Santo Padre já gritava, eu já sei, o café está aí, o dia está bonito, pode ir embora. E ele começou a ficar irritado, ele disse, eu vou dar uma lição no Santo Padre. Um dia ele chegou lá, bateu a porta, e aí ouviu do Papa dizendo assim, eu já sei, o café está aí, o dia está bonito, pode ir embora. Ele disse, não, eu vim te dizer que já são 10 horas da manhã, está chovendo, e não é nada disso que o senhor está pensando. Deixou passar o tempo. Então ele se aborreceu, né, e quis dar o troco. Então, na família nós temos esta função colaborativa, de aprendizado do amor. É um aprendizado do amor, é um exercício. Então a gente vai passar por alguns pontos nesta caminhada da edificação do amor. Como é que a gente chega lá? Então tem alguns pontos. O primeiro deles é desfazer o mito infantil do conto de fadas. Caso contrário, teremos problemas para colaborar com o cônjuge. O que é isso? Desfazer o mito infantil do conto de fadas. Era este amigo que eu havia falado, que havia casado 5 vezes, ele ainda tinha o mito infantil do conto de fadas, que ia encontrar a princesa dele, ou ela ia encontrar o príncipe dela, que ia ser as 1000 maravilhas, que ia ser a pessoa mais perfeita na face da terra, que ia fazer o café da manhã para ele, que ia acordar sempre com um sorriso, enfim, ia fazer o doce de abóbora, ambrosia, aquilo que ele gosta, ele ia fazer para ela conto de fadas. Existe isso? Não existe. Nós estamos num mundo, que nem diz a gente brinca, não tem uma frase assim, hello, acorda, não é? Hello, né? Nós não estamos num mito infantil de contos de fadas. A gente não vai encontrar a pessoa perfeita, nós não estamos casados com uma pessoa perfeita, porque esse não é um mundo de espíritos puros. Não é. Então, nós não vamos encontrar a pessoa perfeita. É a pessoa com quem nós precisamos conviver para trabalhar em nós a função colaborativa do quê? Do amor. A função colaborativa do amor. Então vejam, a gente vai construindo uma ideia para colaboração com o amor. Eu vou me colocar numa posição real,
Porque se eu me coloco numa posição virtual, eu vou querer que o meu relacionamento seja de acordo com essa relação virtual. Mas isso não existe. Isso está nos contos de fada, está na nossa mente, uma ilusão, é um mito. Isto é um mito. Se eu viver esse mito, tentar jogar essa realidade para esse mito, eu vou sofrer e não vou conseguir alcançar nunca. Então a gente tem que se dar conta que não é isso, isso é um mito. Eu tenho que cair para a realidade. Cai, um choque de realidade, as pessoas são assim. Eu tenho que olhar no que aquela pessoa em que eu estou me relacionamento tem virtudes que eu gosto, tem defeitos que a gente pode se acertar. É isto. Mas cair na realidade, não nesse mito. Então a gente tem que desfazer isto. Para quê? Para trabalhar esta função colaborativa do amor. Senão a gente fica nesta realidade e sofre. Qual é o segundo ponto? As dificuldades servem como aprendizado para o amor. Por quê? Porque não existe no universo a lei do ódio. As coisas que acontecem na família são para exercício do amor. A gente tem que perceber isso. Isso está acontecendo para quê? Para exercício do amor. Não existe no universo uma lei do ódio. Não, ele está fazendo isso para eu odiar ele. Eu sei que ele está fazendo. Ou ela está fazendo. Não, não existe a lei do ódio. Existe a lei do amor. Então, aquela situação que acontece é um aprendizado para o amor. Para nós nos libertarmos desse ódio. Bom, onde é que eu estava mesmo? Quando eu me perco, eu tenho que começar do início. Ah, não querem que eu comece lá. Então, aqui, ó. Então, as dificuldades servem para o aprendizado do amor, porque não existe a lei do ódio, e sim a lei do amor. A dificuldade é para eu desenvolver o amor. Veja, nós estamos numa caminhada para a edificação do amor. Então, a gente vai percebendo determinados pontos e sinais nesta direção. A direção é sempre do amor. Então, este caso, Marli, a gente vai explorar depois alguns detalhes a seguir. Era de uma senhora, ela era mãe de um menininho de 6 anos, ficou grávida, nasceu um segundo menino. Ela estava amamentando o menino e ela tinha uma repulsa muito grande por essa criança, um ódio muito grande por um bebê recém-nascido. Ela dava de mamar para a criança, ela morava num prédio de 6 andares, um prédio alto, ela morava no 6º andar. Ela disse que ela tinha vontade de atirar a criança pela janela. A mãe. Então ela tinha um ódio inato, e ela não sabia por que isso. Ela não sabia. Ela veio a saber depois, com tratamento, com acompanhamento, porque ela se sentia culpada em sentir isso. Qual mãe não se sentiria culpada? Só não beber uma criança que depende de mim, que eu tenho que amamentar, e que sinta esta repulsa por ele, por que isto? Então a gente tem que entender esta caminhada, é um desafio. Esta semana conversamos com um amigo também, ele é pai recente, pai novo agora, de 2 meninas gêmeas. E é interessante, ele disse que quando a gravidez da esposa foi chegando quase a termo, ele foi sentindo um certo distância, não tinha prazer, aquele prazer que ele tinha logo que ficou sabendo dela estava grávida, ele já não tinha mais quando as crianças estavam para nascer, ele foi perdendo prazer e sentido de ver as filhas. E quando nasceram as 2 meninas, por uma delas, ele diz que tem uma certa repulsa. Ele pega ela fica um pouco no colo, a vontade que ele tem é de apertar ela, de machucar a própria filha. E ele contava isso chorando, porque ele disse, mas da onde vem isso? Por que acontece isso? Vejam, são desafios, situações mais graves, mas tem todos os tons, do mais sério, do mais grave, a tons menores. Mas todos eles são aprendizados para o amor, porque não existe a lei do ódio. É para a gente entender esse processo, como é que isso acontece. Evidentemente que esses espíritos têm uma ligação do passado afetiva e que gerou a união por laços e necessidades de reconciliação. No caso desta senhora, este filho que estava vindo, depois foi esclarecido, tinha sido um amante dela quando eles moravam na Espanha do século XVIII.
eles se namoraram, tiveram uma relação extra, não chegaram a casar, uma relação entre os dois, ela ficou grávida, quando ele soube que ela ficou grávida, ele sumiu. E o que acontecia naquela época, quando uma mulher ficava grávida, século XVIII, lá na Espanha? A gente viu aí, quando viu as minisséries do Brasil, aí não tinha lá uma minissérie que aí mostrava lá a Bahia também, lá no século passado. Então a família, ela tem a filha grávida e solteira manchava a honra da família. E qual era às vezes não, a família, o que ela fazia? Muitas vezes expulsava aquela filha de casa grávida. Olha, tu está desonrando a família. E dava a porta da rua para ela, era a serventia da casa, e ia para o mundo. Muitas vezes era acolhida em prostíbulos, e esta mulher foi acolhida num prostíbulo. Teve a gravidez normal, cuidaram dela, quando nasceu a criança, tiraram a criança dos braços dela. E ela teve que ficar no prostíbulo para, entre aspas, pagar toda aquela atenção que havia tido lá. Ela veio a contrair sífilis, morreu, não viu a criança, então ela ainda era uma alma imperfeita, com ódio de quem? Do namorado. Porque foi na mente dela, ele teria sido a causa de toda a desgraça da vida dela. Foi abandonada, escorraçada pela família, não pôde cuidar do próprio filho e teve que se prostituir. E morreu em razão disso. Para ela, o culpado era ele. E perseguiu ele no plano espiritual através de um processo obsessivo. Ele desencarnou depois, ficaram engalfinhados um tanto no plano espiritual, até que reconstruíram uma oportunidade de se reconciliar e voltaram. Ela está aqui, é a Marli, a mãe. O ex-amante é o filho. O ex-amante é o filho. Por isso esse sentimento de ódio. Mas como é que nós vamos chegar lá? Nós vamos ver. Terceiro ponto. Não se transforma todo ódio em amor profundo, às vezes em uma única existência. Nós estamos aqui vendo a caminhada da edificação do amor. Quantos casos a gente lê em romance que as almas não conseguem desenvolver o amor numa única existência? Ela patina numa, patina noutra existência, e vai, e os benfeitores espirituais vão aguardando a hora, o momento, a oportunidade para aquela alma resgatar. A gente muitas vezes tem que queimar essas etapas, tem que gastar determinadas mitos que a gente cria, de orgulhos, e a gente tem que gastar isso até pedir ajuda, proteção e amparo. E aí vem uma estrutura para a gente poder resgatar aquelas situações que nós deixamos ao longo da vida. E nós não transformamos este amor, este ódio em amor profundo, às vezes numa única existência. Por quê? Porque é um caminho longo entre o ódio e o amor. É uma caminhada. É como o bronzeamento, eu botei aqui para me lembrar disso, não é? A gente não sai do branco leitoso, né, para o bronzeado cacau, um dia só na beira da praia. O gaúcho até às vezes quer fazer isso, né? A gente aproveita o mar só 3 vezes por ano. Então, quando chega lá, finalzinho de dezembro, que a gauchada vai tudo para a beira da praia, aquele bronzeado palmito, então vê aquele pessoal tudo na beira da praia, aquele bronzeado palmito, e aí querem ficar que nem carioca do dia para a noite. Não, hoje eu vou me bronzear. E aí a gente fica 2, 3, 4 horas no sol. Não, ainda não está bom e tal. E o que acontece? A gente se torra, não consegue mais. Eu me recordo uma vez, eu tentei, disse, olha, ficava lá na beira da praia e tal, e nunca queimava a parte de trás das pernas, né? Eu não ficava deitado. Aí eu fui um ano imbuído de um propósito de me bronzear de cima a baixo. Não, eu vou começar então pela parte de trás das pernas, que nunca bronzeei. Passei quase que um dia inteiro, só que assim, ó, aqui. Bom, de noite era eu na casa da minha tia, numa janela de costas para o mar. Eu queria toda a brisa do mar só para mim. Porque a gente quer fazer isso, ó, fazer esta
ponte como se fosse rápido, mas não, a gente tem que ir graduando isso. A gente sai do ódio para o amor em degraus, em etapas, em faixas, em momentos. A gente tem que estar os primeiros passos, os próximos passos, não o último passo. O próximo passo, talvez daquele que odeia, que tem um ódio, é talvez tolerar aquela pessoa. É o primeiro passo. Olha, eu tenho um ódio visceral desta pessoa, eu não posso ver, não posso ouvir a palavra, a voz dela, não posso. Eu quero prejudicá-la, a gente tem um ódio. Não, mas eu tenho que amar. Não tenho, eu tenho, mas com o tempo. Qual é o próximo passo? É a tolerância. Eu vou ter que tolerar esta pessoa, vou ter que aceitar ela na rodinha junto com os outros, tolerar. É o primeiro passo. Se eu me der conta disso, dizer aqui, não, eu te odeio, eu sei isso, eu não posso negar esse sentimento, não posso negar, eu te odeio. Muito bem, mas qual é o passo? Nós estamos numa caminhada para a edificação do amor. Qual é o próximo passo para chegar lá no amor? É a tolerância. Eu vou ter que te tolerar, vou ter que fazer exercícios para tolerância. Ficar ouvindo talvez a voz dela algum tempo, eu já consigo agora ficar 5 minutos onde ela está, sem me dar erisipela, né? Sem eu ficar ruborizado. Eu até já estou gravando a voz dela, levo para casa, escuto nos headphones de vez em quando. Só vou levar para ouvir em casa, para eu exercitar a tolerância. A gente faz, né? A gente usa o gravador para uma série de coisas, para o telefone, o celular. Hoje o celular tem, até grava, até liga, né? Até liga, até fala, a gente consegue, né? Porque hoje tem de tudo. É interessante ver os manuais, né? Todos os instrumentos eletrônicos aí, antigamente eram os baita de uns instrumentos com os manuaizinhos fininhos, 2, 3 folhas, né? Aquelas televisão com válvula, aqueles rádio com válvula, 2 folhinhas, era um botão para ligar e desligar, outro para sintonizar, e a gente estava feliz da vida. Começaram a diminuir estas encrencas, aumentar um monte de botão em função, e aquele manual que era pequenininho começou a virar uma Bíblia. Hoje a gente compra um aparelhinho desse tamanhinho aqui, e é uma Bíblia o manual. Aí, mas meu Deus do céu, quantos botões, tem que usar 2, 3, é uma função A, B, X, C, Y, não sei o que, vira o manual, folha 7.3, volta para 5.2, mas Deus o livre. Tanto que a gente compra esses manuais, esses aparelhinhos, a gente já pede para os netos, para os sobrinhos, ajuda a avó aqui, faz favor. Ajuda a avó, eu só quero ligar, tá? Me diz onde é que é o botãozinho que aperta para ligar, para desligar. Mas, vó, que massa esse telefone, dá para conectar nas redes sociais, mas quem eu quero lá de rede social, menina? Eu quero só ligar e desligar onde é que é. Porque a gente não lê o manual, não quer ler, né? Olha aquela Bíblia lá, não lê. E aqueles que ainda não leem, querem se aventurar, é pior ainda, né? Porque daí não lê, começa dele a apertar os botãozinhos, e vai apertando, e vai apertando. Não, mas eu vou descobrir, vai apertar, mas está o manual do lado ali, não, mas eu vou descobrir. Daqui a pouco vai baixar o Isaac Newton aqui, o Thomas Edison, e eu vou descobrir isso. E dele apertar, dali a pouco, puf, apaga. Dali a pouco some tudo. Off, foi embora, sumiu, desapareceu, a criatura foi embora, desencarnou, dá um passe, traz no Eurípides, nada, morreu mesmo. Daí a gente vai, o que acontece quando dá um enguiço depois? Não, aí a gente vai para o manual, né? Depois que deu um enguiço, a gente vai lá, talvez olhar e tal, e aí dizia, não aperte o botão verde com vermelho. E disse, quase foi isso que eu fiz. Leu depois, né? Leu depois, vou dar para o filho, diz, olha, te vira aí, isso é da tua geração, não é da minha, né? Então, quando nós trabalhamos com o exercício do amor, nós temos um manual para isso, que é o Evangelho. O Evangelho é o manual da vida. O Evangelho é o manual da vida. E a gente não tem o costume, então, de ler os manuais antes. A gente lê depois que dá um enguiço, né? Então, nós temos o Evangelho, que é o manual da vida. Se a gente puder ler antes, melhor. Porque vai orientar os passos que a gente tem que dar.
Começa o dia, abre lá, dá uma lida, daqui a pouco está lá cólera. Que engraçado, por que surgiu isso aqui? Vai acontecer no dia alguma situação que tu vai aplicar esse aprendizado. Daí quando acontecer, antes da gente entrar naquele espírito de cólera mesmo e baixar a legião, a gente se lembra, opa, estava lá, meu nome não é legião, né? E se lembra, mas a gente deixa para ler depois. E às vezes quando os problemas se dão, porque esses ódios a gente cultivou por causa disso, porque a gente não deu bola para o manual, não demos bola para o manual. E criamos. Bom, agora a situação está criada, nós temos que resolver, não adianta ficar chorando, se escondendo, lamentando, não, vamos resolver. Mas eu não posso chegar lá adiante, amar, eu tenho um caminho. E aqui, o quarto ponto para essa caminhada de edificação do amor, nós não amamos por decreto. Não amamos por decreto. Isso é uma outra questão a gente lembrar. Eu não amo por decreto. Não sou obrigado a amar. É bom que eu ame. É importante que eu ame. Para mim. Eu não sou obrigado, mas é importante. Porque o tempo eu é que direi. Ou sofro mais, ou sofro menos. Só depende de mim. Eu não sou obrigado a amar. Porque quando a gente se obriga a amar, nós não estamos amando. É isto. A gente tem que desenvolver o sentimento efetivo do amor. Que ele seja puro. E não forçado, viciado. Não se enganar com relação a isso. A gente tem que conhecer o sentimento que eu tenho pela outra pessoa e trabalhar isso. Então, quando a gente se dá conta que eu não sou obrigado a amar, que eu não amo por decreto, nós vamos, se a gente se obriga, a gente desenvolve aquilo que a gente chama de pseudo-amor. Pseudo-amor. É aquele sorriso de amarelado, no máximo de uma força assim para fazer uma foto para um comercial de pasta de dente, né? Aquela coisa forçada, aquele abraço forçado, aquela irmão forçado, meu bem forçado, né? É pseudo amor, e a gente vai se martirizando com aquilo, porque a gente não quer fazer aquilo, mas se obriga a fazer, que a gente diz, não, mas diz lá que é o mandamento, a gente vai ver o próximo ponto, não, o mandamento é amar, e mandamento, eu sou mandado, então eu tenho que fazer. Não, a gente tem que entender que isso é bom, mas isso tem um caminho para fazer, e a gente quer dar pulo, salto, não acontece, nada na vida dá saltos assim, a gente tem que ter paciência, persistência, saber o próximo degrau. Então nós amamos é por conscientização, não por obrigação. Se ama por conscientização. A gente se conscientiza da importância do amor. Então a gente caminha nessa direção e não se obriga. O quinto ponto, o amor é um exercício. Amar é um exercício. Então temos que treinar. Amor é treino. Tem esses degraus que a gente tem que passar, para cada um deles tem que ter um treino. A gente não chega numa academia, o bronzeamento, não chega lá na academia e diz, não, me vê todos os exercícios para eu sair daqui sarado. Não vai adiantar. Um dia a pessoa vai ficar lá, no outro dia vai ficar na cama. 7 dias na cama. Com muita oração. Né? Não dá, é um treino, então tem que começar devagar, não é isso? Quem é das academias aí, o pessoal sabe, começa na academia, é um treino de adaptação, eles não dizem isso na academia, dizem, olha, eu quero começar, não, muito bem, já fizesse academia alguma vez? Não. Então tá, então nós vamos fazer um treino de adaptação. Aí a pessoa vai só levantar um ferrinho, uma barrinha ali, enquanto os outros dão 50, 60 quilos, a gente, que mico que eu estou pagando. Mas é adaptação, é um treino devagar. Então é assim, é exercício, amor é exercício. Por quê? Porque esta palavra, mandamento, dizem alguns que estudam os evangelhos que esta tradução do grego também pode se dar por exercício, e aqui fica mais fácil. Se a gente diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, é o maior mandamento. Mas se a gente lê assim, ó, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, eis aí o maior exercício.
é melhor do que sendo maior o mandamento. Que a gente acha então que tem obrigação de amar. Não, é mandamento de exercício. Porque o verdadeiro amor não é repressão, mas transformação. Só eu amo. Não, isso é repressão. Se a pessoa está dizendo de boca para fora. Eu amo. Não tá. Será que está dizendo mesmo do fundo da alma? A gente tem que aprender com o tempo a dizer do fundo da alma. Isso tem que ser transformação. E o sexto ponto, a prática do amor vai ser uma coisa fácil? Não. Prática do amor vai ser uma coisa fácil? Não, não vai ser uma coisa fácil. Mas ninguém está dizendo que ela é impossível, e não é impossível. E não é impossível. Então, ela é totalmente possível. Sua prática requer dedicação, paciência, tolerância e respeito. Dedicação, paciência, tolerância, respeito para consigo mesmo, para com o próximo, tolerância para comigo também. Diz, olha, hoje eu não consegui, não deu, mas amanhã eu vou investir de novo. Amanhã eu vou trabalhar de novo, né? Porque a gente vai tentar fazer esses degraus aqui, ó, sair do ódio e ir para a tolerância. Vamos tolerar a pessoa. A gente já vai agora, quando é convidado para o mesmo aniversário, a gente vai com essa pessoa junto. Ela vai e diz, olha, tu está sabendo, o Gilberto vai estar lá. Mas tudo bem, eu vou. Eu já tolero. Eu já sei, já olho, dou um tchauzinho de longe, assim, mas já estou tolerando já. Eu já não saio de lá com gastrite mais, né? Então eu já aprendi a tolerar. Já deu? Não deu. O próximo passo vai ser aprender a gostar daquela pessoa. Agora eu já tolero ela, eu já estou no mesmo ambiente onde ela está, eu já sento à mesma mesa onde ela está, eu já estou tolerando, muito bem, já conquistei isso, que bom, eu conquistei, mas já chegou no último patamar? Não, agora tem o próximo, que é gostar desta pessoa, gostar. Aí se ela pedir alguma coisa da mesa, a gente já passa, não vira mais em cima dela, né? Não, já leva... Sem dizer, olha, tomara que te faça mal isso, né? Deu uma diarreia daquelas. Não, já leva, já gosta daquela pessoa, já conversa de vez em quando com ela. Quando eu conseguir chegar nesse nível, que bom, já atingi. Já é o objetivo? Ainda não. Agora o próximo é ter carinho. Vejam, são degraus. Daqui a pouco a gente já está sentindo carinho por aquela pessoa. A gente já manda um presentinho para ela, já no aniversário, já lembra, né? Porque lá no gostar aqui, a gente só mandar pelo Facebook ainda, de longe e tal, feliz aniversário, deixa um recadinho lá. Não, mas agora aqui eu já tenho carinho por essa pessoa. Vejam, já mudou, já não é mais aquela pessoa lá do passado. Essa é uma outra situação muito interessante para nós. Às vezes a gente grava aquela pessoa com a personalidade que ela é, do jeito que ela é, e aquilo fica conservado com vinagre uma existência inteira. A gente morre e aquela pessoa tem as coisas boas, mas a gente não vê. E ela melhorou também e a gente não viu. A gente congelou ela no tempo e no espaço, ela continua sendo aquela mesma pessoa. Quando a gente já está trabalhando esses outros sentimentos de gostar, de ter carinho, eu já começo a identificar naquela pessoa virtudes, para mudar o meu conceito que eu tenho sobre ela. Por que ela se dá com outras pessoas? Por que outras pessoas gostam dela? Se tem alguma coisa que as outras pessoas gostam dela, por que eu também não vou gostar? É porque eu não estou enxergando. Então eu tenho que fazer esse aprendizado para chegar até ela e entender que amor é esse, que compreensão é essa. Às vezes a gente congela a pessoa lá no tempo com seu valor, lá, a gente lembrar, a gente falar ainda entre nós assim, diz, lembro dos apóstolos de Jesus, lembrar de João, a gente tem um sentimento agradável, aquele jovem esperto, lembra de Judas, nosso padrão mental já muda. O traidor. Como é que será que está Judas espiritualmente hoje? Ele continua sendo aquele mesmo Judas lá do passado? Traidor? Está adiante de nós. E a gente fala em Judas, e é o Judas lá da época do Cristo, de 2000 anos atrás.
Nós congelamos ele naquela personalidade. O tempo passou e esse espírito não evoluiu. E a gente congela as pessoas lá no ódio e não evolui. Então vejam que mudar esse padrão é com o tempo. Começa ali com a tolerância, depois vai gostando, depois vai ter um carinho. Porque a gente vai ver essas questões positivas dela. Todos nós temos, as pessoas evoluem, elas aprendem, elas sofrem também, caem. Aqueles que sofrem não aprenderam, mas a gente então tem que ter piedade, vai desenvolvendo esses sentimentos. Isto é a caminhada do amor, a edificação do amor. E nós temos, segundo o autor que a gente tirou boa parte desse trabalho, ele é da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, e ele diz o seguinte, que a visão sistêmica da família. A família é um sistema, como um organismo. Se uma parte do nosso corpo está com determinado problema, outros órgãos e outras funções do nosso corpo tentam equilibrar ou então sofrem também. É tudo um sistema. É tudo um sistema. A família é um sistema. Às vezes uma determinada pessoa da família está apresentando determinados sinais de um certo desequilíbrio, aquilo pode ser, ela ser a mais sensível daquele conjunto. Está se manifestando nela, mas o problema está com a família. E aí a família não pode ver, não, o problema é só do fulano, da fulana, não, o problema é da família toda. É a visão sistêmica da família. Aí o autor conta um caso de uma menina que era problemas de inflamações, garganta, ouvido, aí saía do antibiótico, entrava no outro, melhorava uns dias e tal, daí a pouco piorava de novo, foi no homeopata. O homeopata fez um tratamento, disse, não, a situação é essa, tal, vamos tratá-la. E aquele tratamento que ele passou seria tiro e queda, e nada, a criança passou pelo tratamento, piorou de novo, ele voltou, e o médico homeopata se deu conta, opa, aqui tem alguma coisa a mais. E conversou com a mãe, e perguntou, disse, vem cá, agora abstraindo a doença da menina, que a gente vai ver, mas eu gostaria de falar um pouquinho de vocês, da família. Como é que está a sua, aí ele botou no ponto, como é que está a sua relação com o seu esposo? Aí ela contou. Nós estamos passando uma situação muito difícil, desequilíbrio, nós estamos a ponto de nos divorciar. E brigam na frente da criança, então não, ela não vê, ela não percebe, não briga na frente dela, mas nós estamos a ponto de nos divorciar, a situação está, então ele está aí. Ela está sentindo essa desarmonia do lar. Então a família a gente tem que observar com uma visão sistêmica. Então um colabora com o outro em termos de amor, nós estamos numa edificação do amor, um colabora com o outro no amor, é isso. E se alguém muitas vezes está passando por esse problema, isso se reflete no todo, e a gente tem que aprender a lidar com esse equilíbrio, essa homeostasia, criar esse equilíbrio de novo da família, e nada melhor do que o evangelho no lar, para manter este nível homeostático da família, um certo ponto equilibrado. Quando a coisa está querendo baixar, o evangelho no lar ajuda e dá uma equilibrada, a gente vai tendo uma visão melhor da situação. Então é o equilíbrio. O evangelho no lar, como disse Simonetti, é da gente aprender aquela lição para nós, né? É evangelho e não um tribunal. Porque às vezes a gente vai ler o evangelho, Simonetti disse que uma vez chegou lá no atendimento fraterno, ouviu a situação da pessoa e disse, olha, vocês têm que começar a fazer o evangelho no lar. Como é que é? Explicou. Então, faça que a situação vai melhorar, o relacionamento de vocês vai melhorar. E começaram a fazer, ela retornou, ele perguntou, e aí, como é que está em casa? Disse, olha, a situação está de mal a pior. Não pode. Mas com o evangelho no lado, não, está de mal a pior. A gente não consegue se enxergar dentro de casa mais. Mas não, estão fazendo evangelho no lar? Estamos, não pode. Deixa eu ir lá fazer o evangelho, quero ver como é que vocês estão fazendo. E foi lá. Chegou no dia, abriram lá a lição sobre paciência. Aí o filho leu e tal, quando terminou de ler, a esposa olhou para o marido, viu? Está aí, ó, paciência. Olha aí, ó. Caiu como um chapéu para ti, não foi? Me conta. Diz, olha, essa semana e dali a pouco ele se sentindo acusado, não tem direito à defesa, mas e tu também, dali a pouco era todo mundo brigando. Ele diz, não, calma, stop, para. Evangelho no lar não é tribunal, a gente não está aqui para condenar os outros, aquela lição é para mim, para nós, calma, a gente está numa via equivocada. Então a família é esse sistema, o evangelho no lar vai ajudar.
E a gente vai mudando com o tempo o que ele chama de crenças. E aqui é que está muitas vezes a mudança, quebrar determinados conceitos e paradigmas. Como a gente viu agora, a questão do amor, a gente quebra determinados conceitos. Pseudo-amor, não, eu sou obrigado a amar. Não, eu tenho que amar por conscientização, não por obrigação. E a gente saber que é um exercício do amor. Isso são paradigmas que a gente vai mudando. E nós vamos mudando também na família determinadas crenças, porque a gente também tem crenças individuais e crenças familiares. Tem determinadas famílias que têm uma determinada característica, personalidade. Diz, olha, aquela família é assim, aquela outra é assim. Diz, olha, tem uma família de caridosos lá, a família é assim, os filhos nascem assim, são pessoas extremamente caridosas e tal. Diz, aquela outra família, não, aqueles lá são muito fechados, eles se acham o rei da cocada preta, é tudo doutor, não sei o que e tal. A gente vai vendo, são características, são crenças que as famílias vão gerando. E a gente vive também em função de crenças. E a vida vai ajudando a gente quebrar esses modelos, muitas vezes, quando eles estão errados, né? Então, a gente tem todo um sistema de sentimento, de emoções, que geram comportamentos e atitudes baseados em nossas crenças. E, às vezes, essas crenças precisam ser mudadas. Quando o sofrimento bate, a gente vai ler o porquê, e aí vai ver a necessidade da nossa mudança, mudar crença, mudar comportamento. Isso é o mais difícil. Mas é o que a gente precisa fazer, a gente está aqui para isso. E na família, criar libertação, então, destas crenças. Um deles é o mito da prática do amor, que a gente viu. Ou desamor, ou pseudo-amor. Se a gente tem a ideia do desamor, é porque a gente cria a crença da impossibilidade. Diz, olha, eu não posso amar essa pessoa. Estou criando um mito. Eu não posso amar ela. É a noção de desamor, é egoísmo. Eu não quero, eu me afasto dessa pessoa, eu abandono ela, isto é desamor. Ou então o outro mito que a gente viu, o mito do pseudo-amor, eu sou obrigado a amá-la. Nenhuma, nem outra situação. Nem esta crença do desamor, nem a crença do pseudo-amor. A gente tem que criar este meio termo, o equilíbrio desse processo, de amar efetivamente alguém através daquelas etapas, para e passo, degrau a degrau, porque isso vai acontecer com os filhos, com os pais, com o esposo, com a esposa. Sabe, eu sou obrigado a amar meus pais? Não, não é obrigado, a gente tem que amar por conscientização, não por obrigação. Mas eu não gosto do pai, eu não gosto da mãe, eu não vou na casa dele, porque lá eu sempre vou, é uma briga, então eu não vou, me afasto. O que isso é? Desamor, tá certo? A gente sabe que não. Não, então eu vou me obrigar a ir lá, a gente vai lá, depois volta, mas não dá para aturar o pai ou a mãe mesmo. E vai, mas se obriga, porque eu sou obrigado a amar. Também não, tem que amar por conscientização. E às vezes a gente vai aprendendo também a dar o distanciamento necessário. Já ouviram aquela história dos porcos espinhos que estavam chegando o inverno? E aí eles começaram a se aproximar. Quando eles se aproximaram, um começou a ferir o outro. E aí, daí a pouco, um reclamava do outro, daqui tu está me machucando, tem que vai mais para lá, e não, tu está chegando perto demais. Mas se eles se afastavam demais, também eles se congelavam. E aí uns começaram a brigar demais com os outros, olha, com vocês eu não convivo, e se afastou. Os que se afastaram acabaram morrendo congelados pelo frio. Qual é a moral da história? Que a gente tem que achar um espaço que não seja nem tão próximo que um vai ferir o outro e não tão distante que a gente vá morrer do distanciamento. Achar o meio termo, o equilíbrio, nem tão próximo que um vai estar toda hora ferindo o outro, mas também nem tão longe que a gente vá morrer pela falta daquela aproximação necessária. Então a gente vai quebrando estes mitos para a nossa evolução, para dar saúde nas nossas relações familiares. E quando a gente retornar para o plano espiritual, a gente vê, puxa vida, foi difícil, mas nós aprendemos, hoje a gente está aqui de braços, nós estamos numa construção efetiva do amor na nossa vida, nas nossas relações, a gente vai pontilhando,
de compreensão e luzes na medida que o tempo vai avançando. E bom é quando a gente olha para trás e vai vendo estes avanços, porque é importante a gente fazer uma análise de vez em quando da nossa vida, olhar para trás e ver se a gente está conseguindo equilibrar, evoluir, porque nada melhor na família do que a gente perguntar para a pessoa que está convivendo conosco como é que nós estamos. O melhor termômetro é na nossa família, para saber se a gente está bem. Olha, a gente vai perguntar para aquela pessoa que convive conosco, me conta, me diz como é que eu estou nesses últimos 5 anos. A pessoa que convive conosco não vai mentir. Não vai mentir, porque a gente conhece ela, pelo olhar. Ela até pode chegar e dizer, não, está bem, mas a gente olhou e disse, não está bem não. Ela falou isso para me agradar, não veio de coração isso. E aquela pessoa vai nos ajudar então a ver a nossa necessidade de mudança. A gente tem que ser aberto para isso. E não pode se fechar, senão eu não vou mudar. Não, se a gente não mudar, as coisas vão continuar sempre como estão. É como aquele cachorrinho, acho que eu já contei a história da nosso seminário da última vez, mas alguns colegas não estavam. Um poeta foi fazer uma viagem de costa a costa nos Estados Unidos. Ele está passando por um deserto lá, chegando quase no final do combustível, ele estacionou no posto para abastecer. Aí estava abastecendo, viu um cachorro que estava uivando, sentado em cima de um tapete bem poído. Aí ele olhou assim, aquele cachorro é seu, muito magro, ele disse, é meu. Se ele está doente? Não, não está doente, mas ele está uivando o cachorro. Não, mas não é doença não, é que ele está deitado em cima de um tapete, embaixo tem um prego. E ele gosta desse tapete. Tá, mas por que ele não sai? Não, ele não sai porque ele gosta, mas está doendo, tá, mas e por que ele não, ele não saiu porque não sofreu o suficiente para sair de lá. Aí o poeta diz, está aí, isso serve para nós também. Às vezes a gente está sofrendo, a vida está com um prego, incomodando a gente, e a gente passa uivando o tempo inteiro e não levanta do tapete, né? E uiva e chora para um, chora para outro, e conta as suas crenças mito para um, para outro e tal, e vai uivando, até a gente vinha, de repente vem na casa, não, vai trabalhar, isso aí tu precisa trabalhar, vai fazer o bem, ora melhor em casa, começa o evangelho, a gente tem que mudar, mas se a gente não quer mudar, a gente quer que os outros mudem, mas a gente não muda se nós não mudarmos. Aquele cachorro não vai mudar se ele não sair dali de cima do prego. Então nós temos que sair de cima do prego nas nossas relações familiares, para construir o amor entre nós, para a gente poder olhar um para o outro depois ao longo da nossa vida e dizer como valeu ter ficado ao teu lado, quanta coisa eu aprendi. A gente olhar um para o outro depois, a gente começa lá em fim sós e termina no fim sós. Olha só o ciclo da vida, começa no enfim sós e termina no fim sós. O que a gente vai ter para dizer um para o outro? Olhar nos olhos do outro, e a gente, quando tiver esta construção do amor, a gente vai olhar e vai dizer, olha, quanta coisa eu tenho, quanta coisa eu vejo em ti da nossa vida. Este sulco profundo, essa cicatriz que tu traz na testa, isso aí foi aquele momento que o nosso filho estava desenganado, aquele outro que nós perdemos no acidente, mas nós sobrevivemos a tudo isso. Aí esse desamor que a gente cultivou durante um determinado tempo, parte da nossa vida, eu desconfiado dos teus comportamentos, tu dos meus, mas nós conseguimos viver e passar por tudo isso. Quanta coisa boa eu tenho. Eu quero retornar ao mundo espiritual te agradecendo a oportunidade de ter estado ao meu lado. Nada mais sublime quando a gente consegue agradecer a presença do outro na nossa vida. Deus não colocou aquela pessoa, aquele grupo, como uma lei do ódio, a lei é do amor, então nós precisamos agradecer a presença de cada um. Aquele filho que foi problema, aquele esposo que foi problema, eu que fui problema, mas nós construímos um amor, uma caminhada do amor. Que bom que eu pude estar ao teu lado, que tu pudesse estar ao meu lado. Tu era a chave da minha felicidade, eu sou a chave da tua felicidade. Como foi bom. Que nem aquele médico que escreveu lá em Porto Alegre, era um pneumologista e acompanhava as pessoas em estados terminais, cânceres, enfisemas, ele acompanhou pessoas na morte,
Muitos casos, e um deles chamou muito a atenção. Era um esposo, estava muito mal, não tinha muito tempo de vida, e naquela noite, principalmente, em que as coisas pareciam que estavam agravando, e ele sabia como médico que dificilmente ele passaria daquela noite, só que a família sentiu isso. A esposa percebeu isso também. E ela disse para ele assim: doutor, não ceda a colocar sedativo no meu marido esta noite, porque eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Eu não sei se eu terei outra noite. E o médico foi sensível. Ele deu numa quantidade que ele não sentisse dor, mas que pudesse ficar acordado aquela noite. Quando ele chegou, quando ele chegou pela manhã no hospital, ele entrou no quarto e percebeu que ele havia falecido. A esposa levantou, deu um abraço nesse médico. Doutor, muito obrigado. O senhor não sabe o bem que fez a nós. Esta noite, quero lhe dizer, foi a segunda melhor noite de nossas vidas. Nós conversamos tanta coisa um para o outro, dissemos um para o outro tanta coisa importante, e agora eu sei que ele partiu em paz. Eu estou em paz e quero glorificar cada um de meus dias, o valor que foi a presença dele na minha vida. Que consigamos aproveitar essa existência nesta efetiva construção do amor, dando saúde às nossas famílias, por sermos também saudáveis nos lares em que Deus e Jesus nos colocou. Muito obrigado a vocês. Que Deus nos ampare.